Hoje eu tenho um imenso prazer de estar apresentando o meu professor, amigo, um grande profissional, Joaquim Fonseca. Mas antes dele entrar, depois da vinheta a gente vem juntos aí, ao vivo, para a gente começar o nosso bate-papo. Se você deseja conteúdo logístico, você está no Papo de Logística. Aqui o papo é no tempo certo, na forma certa e do jeito que você quer ver. E para consultorias temos a PL Consultoria Logística e treinamentos de profissionais. Venha conosco e tenha um excelente serviço em sua empresa. Bem, galera, agora estamos de volta aqui, né, na nossa sala de reunião, como a gente já denominou aqui o nosso estoque, nosso cenário de sala de reunião. E agora eu quero apresentar para vocês Joaquim Fonseca, né, que vai falar um pouco para a gente de um tema muito bacana, que é a saúde, a logística na saúde durante, antes, né, e depois dessa pandemia. Vamos falar um pouco do cenário de como a logística acontece também nessa área. Então, fique conosco e vamos bater um papo com esse grande profissional. Professor Joaquim, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui junto conosco e a palavra está com o senhor. Obrigado, Felipe. Então, obrigado, Felipe. Quero, assim, agradecer muito essa janela, né? Essa porta de entrada também, e essa janela de visão que nós começamos a demandar aí pela tecnologia. A grande é a demanda pela tecnologia. Parabéns, Felipe, pela iniciativa, pelo grupo que participa junto com vocês aí, essa galera que bate papo na logística. Eu venho acompanhando vocês um certo tempo. Tenho sido feliz em ter sido professor de vocês, né? Outros também alunos vêm me trazendo essa qualidade, digamos mais assim, de aprendizado, do ensino, da educação, né? E a logística, ela realmente nos surpreende em certos momentos da nossa vida, certo? Nós que em todos os momentos. E fui muito feliz em abordar esse tema junto com o Felipe, pessoal, porque é um tema que eu já venho batendo na tecla, né, para o pessoal que trabalha e justamente faz consultoria comigo, e alunos que estão comigo, que são meus parceiros, alunos parceiros. Eu trato sala de aula como fosse uma parceria entre aluno e professor, e venho já chamando a atenção que a logística ela não pode ser surpreendida, né? Nós que trabalhamos em logística, nós temos que estar atenados. E o Brasil, ele infelizmente é um país que não tem muito ênfase, né? Não dá muita ênfase para essa ciência. A ciência logística, né? Como muitas vezes erram falar que é setor logístico, na verdade, ele na verdade não é um só setor, ele também é uma ciência. Na verdade, ele é a ciência pura. Criam um setor logística e aí, infelizmente, cai aquele modismo de ter mais um setor, fica naquele paradigma de ter, né, que ser e ter que fazer, e aí a logística realmente ficou omissa nesse Brasil. E nessa live, nesse bate-papo que nós estamos tendo sobre logística, falar sobre a saúde nos abandonou, né? Abandonou no bom sentido, não, abandonou a logística, né? A logística nunca conseguiu fazer uma interação direta com essa galera, com esses profissionais de saúde, que são os enfermeiros, são os auxiliares, são os técnicos, são os próprios médicos, são os cirurgiões. E aí vem o local de trabalho dessa galera, que é os hospitais, que são empresas, né, que manuseiam, tramitam, transportam, movimentam produtos, insumos, materiais acabados, né, e que lidar com a vida. E a logística, nesse momento, dentro desse setor chamado hospital, que eu falo empresa hospital, né, porque é uma empresa, o hospital é uma empresa, e ficou muito sucateada, ou seja, não existia a logística dentro de um hospital. Ou se ela existia, ela era muito omissa, muito longe. Isso eu estou falando do pós, porque nosso tema é falar, né, perdão, é pré a pandemia, logística na saúde. E nós vamos abordar aí o durante e o futuro, que vai ser, né, que o Felipe abordou com o Fábio ontem, acompanhou um pouco da demanda, o que vai ser essa procura. Mas vamos lá, vamos falar do pré-logística, né, na pandemia. O que aconteceu? Mas, Nós vemos aí professor os danos Joaquim, aí. não interrompendo o senhor, mas acho que isso é muito importante fazer essa pergunta antes de a gente entrar a fundo. A gente está aqui, Uhum. eu mais do que nunca também, mas os nossos amigos também,
querer antes conhecer um pouquinho do teu currículo, porque para mim está sendo um privilégio poder estar aqui batendo esse papo com o senhor, sendo essa pessoa que tem muita influência na minha carreira profissional, lá no técnico. Eu não poderia deixar do senhor colocar esse vasto currículo aí para os nossos amigos que nos assistem entender um pouco qual é Pô, a vai sua ser um trajetória e prazer. carreira. Antes do senhor É, entrar nesse tema aí tão fundamental. acostumado contigo que eu fui direto, né? Mas pode falar, pode falar. Mas vamos lá, vamos me conhecer então. Então, eu sou professor, antes de ser professor, sou profissional da área de logística desde meus 18 anos de idade. Trabalhei vários tempos dentro de um porto, foi meu berço dentro da logística, né? Com a logística internacional, na época não existia essa palavra, nem logística existia. Então, fui gerente de uma grande empresa. Não vou citar nomes aqui para não fazer marketing também sem me dar nada, né? Que é um perigo isso. E aí é, é, fui gerente de umas grandes empresas na área de logística, fui consultor, e daí partiu o lado meu acadêmico. Eu sou professor há 12 anos, eu comecei trabalhando no SENAC, fui professor Senai, fui professor de vários cursos, fui coordenador de curso de administração, hoje eu sou professor universitário, né? Porém não abandonei a docência do técnico, do aprendizado básico, do auxiliar, do assistente, jamais vou abandonar essa galerinha aí, mas hoje estou mais focado na parte do ensino superior, né? Minha formação, eu sou administrador, sou tecnólogo em logística, sou MBA em logística empresarial, um dos primeiros assim na especialização. Meu MBA é um MBA de carga horária diferenciado, não quero ser aqui melhor que ninguém, mas o meu MBA foi um MBA forçado, teve os primeiros, tive que fazer uma extensão com ele, então virou 688 horas, não foi de 460, enfim. Hoje fiz um mestrado em educação, não foi validado pela CAPES na época, tivemos um problema, eu concluí esse mestrado, e agora estou fazendo meu segundo mestrado, que é em novas tecnologias digitais na educação. É uma instituição também muito conceituada, que é a Unicarioca, gosto de falar porque é uma porta de entrada para muitos. E estou aí como, né, pré-mestre, defendo a minha dissertação agora, com um tema, né, que é a plataforma Moodle como um facilitador de entrada no mercado e junto à interação ao aluno, evitando a evasão dessas aulas que são aulas remotas, né, que antigamente nós não dávamos tanto valor, que eu vou falar agora há pouco, né, sobre isso, e agora durante a pandemia os professores e as instituições tiveram que se moldar aquilo que já estava se planejando, na verdade. Graças a Deus eu planejei tudo isso antes da pandemia, porque se fosse falar agora, eu falaria que eu estava imitando alguém porque, né, está dentro da pandemia. Não, já não estou, já estou para pré a defender a segunda dissertação minha, essa é válida pelo MEC, pela CAPES, perdão. Pô, Agora já me conheceram, né, Felipe? é um grande currículo que a gente fica aí feliz de saber que existem profissionais assim como o senhor que está sempre disposto a compartilhar o conhecimento, porque eu digo sempre que aquele que tem pouco conhecimento, aquele que tem muito conhecimento, a grande diferença de um para outro é aquele que tem o desejo de entender que o Sim, conhecimento é vida. Então, se é vida, a gente tem que compartilhar, né? Porque o que falou tudo, adianta cara. termos o conhecimento, morrermos com ele e não levar outras pessoas de repente a levar um pouco daquilo que a gente sabe e impulsionar pessoas também a buscar mais conhecimento por meio daquilo que você motiva ela ensinando. Então, eu acho que também um pouco do que hoje eu sou em sala de aula, é importante falar isso publicamente aqui, graças É, também ao que o senhor muito ensinou para a gente em sala de aula, não só eu, mas também tem aí a prova viva aqui do meu grande amigo que passou agora na última live às 18, Renato Ventura, que também é eu um tive o excelente prazer de ver, rapaz. profissional, se formando aí agora em engenharia de produção. Então, para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui. Agora, professor, a gente vai falar a respeito disso que o senhor falou do pré, dessa questão da saúde. Como o senhor bem falou, a saúde não nos abandonou, não é que num bom sentido. Então explica pra gente como que a gente vai conseguir compreender essas fases. O antes dessa pandemia,
o durante, que a gente está vendo que está bem complicado, e como a postura que essa área vai ter que ter para começar a sair, né, que é o pós-pandemia. Como é que a saúde vai se ver no futuro nessa questão logística, né? Como é que o senhor pode nos explicar isso aí? Então, eu vou explicar primeiro a você, Felipe, e ao pessoal que está nos assistindo, que a importância da logística antes, né, como ela era num termômetro, como eu estava falando aqui, da parte hospitalar, dos médicos e tudo, que não fazia essa interação, não fazia mesmo, eu concordo contigo, peço desculpa, não, ela nos abandonou no bom sentido, não foi porque quiseram abandonar, mas na verdade nós nunca tivemos essa conexão, né, entre a saúde e a logística, a ciência logística. Infelizmente, por muita ignorância, às vezes, mesmo que o cara seja formado na área de medicina ou na área técnica da saúde, por falta de conhecimento e leitura do que é a logística. Por que eu digo isso? Porque antes da pandemia startar, Felipe e caros amigos que estão nos ouvindo, eu tive várias consultorias em várias empresas, inclusive uma delas em um hospital, né? Por citar nome, por falta de ética, profissionalismo meu também. Então, quando eu cheguei nesse hospital, junto ao pessoal da consultoria que estavam fazendo junto comigo, os consultores, nós percebemos que eles não prezavam por aquilo ali que estava se falando, né? Até nos chamaram de simplesmente formadores de estoque, simplesmente de um almoxarife da vida. Nós não abalamos por isso, que nós já conhecemos, nós estudamos as pessoas e sabemos muito bem o que nós estávamos para poder ver e o que lidar, né? Então, antes da pandemia, eu digo que a logística para a saúde, ela era omissa. Ela era uma coisa que para eles não existiam. A importância dela não estava ainda clara, não estava dita que era necessário. Eles conheciam logística, eles conheciam o caminhão, eles conheciam o transporte, eles conheciam o almoxarifado, mas eles não conheciam as atividades que propiciavam a eles as ferramentas necessárias para que eles pudessem manusear, né, os hospitais e levar a ciência, né, que é a saúde, que é levar a ciência, a medicina, né, a enfermagem. Então, essa galera que trabalha com saúde em geral, trabalhar em um sentido amplo, um sentido planejado, um sentido com os insumos necessários, com os estoques abastecidos, o que era estoque, o que era armazenagem, né? O que o transporte para eles diferenciavam. Então, assim, a vida daquele hospital, meus amigos, era simplesmente tocar o hospital em tratar a doença. Mas não queriam saber de como que o hospital sustentava para poder eles chegarem até ali e terem tudo na necessidade. A verdade foi essa. Então, o da logística antes da pandemia para a saúde, eu, como professor, como um cara que trabalhei na vida toda na logística, cara, era realmente um desastre, né? Tanto que nós tivemos muita dificuldade em construir pensamentos lógicos com a diretoria do hospital, que são médicos formados, pós-graduados, doutores, doutorados mesmo, não por ser doutor médico, em formar uma cadeia de suprimento. Para aquele CNPJ, aquela empresa que gerava, às vezes, não só solução na área médica, na área da saúde, mas trazer para eles mais ainda, digamos nós, rentabilidade, né, ou recursos. Isso foi muito difícil e, mais que legal de tudo, né, que o negócio não andou depois da consultoria. Tipo, fizeram para constar num papel. Né? É muito difícil para você, para nós que estamos se formando na área de logística, ver esse abandono do trabalho que foi feito durante 6 meses, eles investirem o dinheiro com consultores e quando você vai fazer uma... Né? Estou pegando isso como um case, tá? Para vocês entenderem como que isso foi em vários outros. Por quê? Eu digo isso com muita propriedade porque houve pesquisas dizendo sobre isso, né? Várias pesquisas falando na área de logística, o site do ILOS, né? Que é um site conceituado, da COP, tem lá pesquisadores que foram a fundo no período ante a pandemia para poder desenvolver vários artigos voltados para isso, como que a logística estava, né,
no pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia chegar para a área de saúde. Tanto que eu digo isso, que nós, Brasil, né, é uma outra questão que eu digo sempre, que o Brasil ele é uma empresa, porque ele precisa gerar recursos, precisa de captação, ele precisa de tudo, e tem seus gestores. O Brasil ele não estava preparado logisticamente para encarar essa situação, né, da saúde. Por que não estava? Porque nós não tínhamos um planejamento e não tinha um plano B para um recurso. Ela não tinha um planejamento, ela não tinha um plano de ação. Se acontecesse um fato desse, a nossa logística brasileira na saúde estava muito fragilizada, né? A ANS, Agência Nacional de Saúde, ela preparou tudo para as grandes gerenciadoras de consórcio, de plano de saúde, mas nunca olhou para esse lado, né? A Secretaria de Saúde nunca olhou para esse lado de ter um armazém, de ter um depósito, de ter um estoque, de ter uma reserva, de ter um estoque de segurança, de ter um lote econômico, de ter essa logística que é teoricamente dita na prática do país. Que eu digo que, tirando aí do micro para o macro, né, de um pequeno hospital, em comparação ao Brasil, né, no tamanho do Brasil, que vai ter que distribuir toda essa logística dos produtos que deveriam estar chegando, né, com mais cautela, uma compra mais cautelar. Vocês podem perceber que o pré-logística, né, na saúde, ele estava muito solto, estava muito largado, né? Estava muito, digamos nós, assim, deixa quieto que isso aí é realmente um estoquistazinho só, não desmerecendo o estoquistazinho, mas desmerecer também nós, que somos profissionais mais voltados para essa área, mais aprofundado no conhecimento, né? Eu trabalhei com uma logística internacional em 1990, onde nós comprávamos, o Brasil comprava direto da China e outros países, vários. Na área de saúde, principalmente, vários, não chegava por meio de container, chegava por meio de cargas gerais, navios de cargas gerais, chegava em berços, chegava em lotes. Então, eu digo para vocês que nós nunca compramos para atender os hospitais públicos, né? Eu digo isso muito certo. Nunca compramos, desde 1990 que eu trabalho, eu posso dizer isso praticamente, não digo no livro, não, que nós nunca chegamos a um patamar de compra para dar suporte logístico a um hospital. E o hospital aprende com o seu gestor macro, que é a própria agência de saúde. Então, eu digo para vocês que o nosso pré-logística na saúde está começando agora, né? A logística está começando agora porque o pré não existiu. Deveria existir um pré. Se existisse um pré, Felipe, pessoal, se existisse um pré, nós teríamos algum recurso em março para sustentar pelo menos um tempo. Concordam comigo? Eu falo realmente que o nosso pré ele não existiu. Existe o pré na saúde, o nosso depósito central de máscara, de respiradores, de seringas, de luvas, né? Ele conseguiria, dentro de 12, digamos nós, se ele faz um estoque de segurança de 25%, que é um quarto, ele teria, né, 4 meses, teria 3 meses, vamos falar assim, para poder sustentar toda a negociações da área de compras. Nós não tivemos isso. Vocês podem reparar que, na época, o ministro Mandetta, que foi o ministro que estava iniciando a pandemia, ele foi surpreendido, ele falava em logística de forma... Quase todas as suas comunicações, por meio de cadeias de telecomunicação, pela mídia, ele falava em logística, às vezes, assim, soltava logística. Vocês acompanharam, pessoal? Ele falava de logística muito solto, mas ele já tinha uma visão, porque ele não é um cara leigo, que a logística faltou nesse pré-pandemia, né? Nós não tivemos essa situação, tanto que faltou e teve a necessidade de comprar em estado emergencial. E aonde deu, o que dá em toda empresa, meu povo. Isso não foi direcionado a Brasil, foi direcionado à empresa. Nós estamos falando de uma ciência logística com uma ciência medicina,
que isso gera o quê? Gera uma falta de organização da própria empresa, né? E se você tem uma empresa que você não consegue fazer uma prévia dessa logística, uma demanda, uma previsão de demanda da necessidade, vai te faltar recursos. E aí, se já falta recurso, abre um precedente na área de compras que chama atenção para todos, que é dinheiro. Não é? É uma área muito perigosa, porque vocês podem perceber que gerou aí nesse todo amparado que nós estamos falando pré-pandemia na logística, facilitadores, que é o estado de emergência para assistência e licitação. E é o que se faz, como tem facilitador, né? O cara não é bandido, o cara não é corrupto, acaba se tornando, porque o dinheiro ele é atrativo demais. Né? Muitas vezes, amigos meus, muitos amigos mesmo, dentro da área de compras, e eu como, às vezes, gerente, gestor de uma das atividades da logística, compras não era uma das atividades da logística, todo mundo enxergava que a logística era um setor e o transporte era outro, que o armazém era outro, e a logística era o quê? Né? Isso eu estou falando do pré-pandemia na saúde, voltado também da parte organizacional. Então, é um conjunto. Se vocês podem estarem me ouvindo agora, nesse momento dessa live, batendo esse papo com vocês sobre papo de logística com o Felipe e com todos vocês, vocês vão perceber o que eu estou falando, que isso gera o quê? Gera corrupção. E meus amigos, eles caíram nessa pegadinha, né? E aí, por vezes, a empresa não ser organizada, vai lá, compra. Né? Não, nós precisamos comprar para amanhã. A produção pede para poder produzir para amanhã. E aí o cara vai, olha aquilo ali, pô, cara, vou comprar nesse cara aqui que é amigo meu. Amigo dele vai chegar para ele e falar, pô, cara, tu compra quanto? Eu compro X. Não, vou te vender a Y e a gente reparte um bolo aí. Cara, mas fica tranquilo, não vai dar nada não. E cai na pegadinha e lá na frente acontece isso aí. Então, esse é um dos cenários, meu povo, que a logística ela tem que ser tratada. Né? Agora, voltado para a empresa, né? Botando isso para dentro da empresa, hospital, nós estamos falando de saúde em geral. Né? Falei do Brasil, do pré, agora eu vou falar de um hospital que ele precisa receber isso para que essa máquina não pare. Nós temos lá dentro do hospital compradores, nós temos dentro do hospital gestores, né? Os gerentes, nós temos os operacionais, são os 3 níveis da organização, beleza? Então, o que acontece nesse momento? Ele não consegue se suprir sozinho mais. Ele precisa de alguém para suprir ele. Em um momento que starta emergencial, é um momento que ele deveria ter uma sustentabilidade, ele deveria ter uma base de recursos. E todos os hospitais, se vocês forem no pré-logística, logística pré-saúde, né, nessa pandemia, vocês vão perceber, gente, que os hospitais eles ficavam completamente voltados para uma necessidade de uma terceirização. Aí onde vocês podem ouvir de falar de OS, né? Porque os estados não estavam preparados para poder dar aos hospitais a logística necessária. Não tem. Vocês podem perceber aí também, que eu vou falar do pré, vou falar do pós, óbvio, né? Vou ser mais um pouco breve, Felipe, que quando nós estamos falando de pré, nós estamos falando do que era antes, correto? E nós víamos, como profissionais dessa área, especialistas, consultores, que esses caras eles estavam realmente sem suporte nenhum. E vira e mexe, assim, todos nós falavam, cara, dá um problema de recurso, né? O que vai se fazer? Quais são os planejamentos? Não, a gente chama aí uma terceirização e vai fazer a logística daqui. Não é assim, né? Não é desta forma. E o que nós pudemos ver em massa, infelizmente, dentro desse cenário logístico, foi uma catástrofe, né? Compra demasiada, né? Compras erradas, de produtos errados, porque não tiveram uma triagem, não tiveram uma qualificação, não tiveram a construção da logística correta, da ciência, daquele fluxo operacional acontecendo. Eu vou trazer de aeronave, qual o custo maior, vou usar os modais, qual a modalidade que é melhor, é intermodal, é multimodal, o que eu vou fazer, né?
como ministro, falando para vocês aqui, no lugar desses caras que trabalham como ministro da saúde, mas não tem o autoconhecimento da logística. O cara conhece muito da saúde, mas será que eles conhecem gerir um hospital que é uma empresa? É verdade. Sei não. E Né? falta também, professor, falta também os profissionais de apoio a esses ministros, principalmente na questão da saúde, que é o momento que a gente está falando, que entendam disso para dar esses relatórios mais atualizados possível, para quando ele chegar diante da mídia, ter essas informações, que o número de casos é uma coisa. Agora, números de previsão, de atendimento desses casos mediante ao aumento, porque eu tenho respirador, porque eu tenho EPI, até os EPI, se tivessem sido bem supridos, como bem o senhor falou, diminuiria os casos entre os próprios enfermeiros e médicos. Porque muitos deles, não é divulgado, que estavam na linha de combate de frente sem EPI, né? Trabalhando, né? Remendando uma máscara, usando, né? Porque não é divulgado. E o senhor falou muito bem. E a pergunta que eu queria fomentar para o senhor continuar a fala era o seguinte: dentro desse cenário agora, o que pode fazer para minimizar os problemas? Já que o senhor falou que pré-pandemia não foi feito nada, né? Deveria ser feito, o senhor falou muito bem. Agora estamos dentro do olho do furacão. O que o senhor fosse dar um conselho e desenvolvendo ainda a sua fala, como é que a gente pode tentar amenizar o problema, né? Já que está um buraco, né? Tudo porque não foi feito um planejamento né? Com essa parceria entre logística, ciência exata, como o senhor falou, uma ciência, e o hospital, e as instituições de saúde. Cara, você é um especialista também na área, né? Eu sou muito grato por você ter voltado para essa área e aberto esse espaço. É maravilhoso, gente. Quem gosta de logística, quem quer participar, eu vou estar mais presente nesse espaço, porque a pergunta do Felipe foi maravilhosa, pessoal. Foi fundamental. Incrível, cara. Incrível. Parece que eu estava vendo a sala de aula lá no Senac e tal. Eu falei, cara, eu vou preparar aqui algumas respostas, porque o Felipe, o cara é enjoado. Então, assim, olha bem, Felipe. Sobre o cenário, né, nacional, eu escrevi aqui o seguinte, eu vou ler para vocês, porque eu escrevi, não deu tempo de eu gravar tudo, eu vou ler um pedaço do trecho que eu estava escrevendo sobre isso. O cenário nacional, ele já foi completamente afetado por toda essa crise organizacional, né? Enfim. Então, está sendo mensurado enormes planejamentos. Concorda comigo? Porque o pré, ele assustou. Ele deu esse impacto. Ele deu impacto para onde, professor? Né, como você falou. Onde que nós podemos começar agora? Digamos nós, vamos voltar um pouquinho, Felipe, posso voltar um pouquinho? Vamos dizer que nós estávamos batendo esse papo lá em março. Tá, pessoal? Só para vocês entenderem o cenário que o Felipe pediu para o professor aqui. A resposta é, Felipe, eu saio de um pessoal, eu saio de um pré-logística, né? A pandemia na área de saúde. Se colocamos nós como gestores, mas não médicos, perfeito? Olha só o que acontece. A sua visão é uma visão completamente voltada para o planejamento organizacional logístico. Ponto. Planejamento, desenvolvimento, construção, mudança, isso. Aí você é impactado. Primeira pancada que você toma como profissional nessa área, se isso tivesse acontecido, que nós estivéssemos em março, e essa pergunta fosse para mim, eu como cara gestor de um hospital, eu sairia dessa live agora, sairia e foi embora. Sabe por quê? Porque eu não preparei a minha área. Eu não preparei onde eu estou dominando. Eu ia embora, eu não teria resposta para você. Mas como eu, graças a Deus, não fui eu atingido, pode ser que tenha os hospitais que tenham colegas como eu, como você, como nós, estamos ouvindo isso, né? E não teve essa audácia, não teve esse manejo. Sinceramente, ele tem que ser muito, muito forte e ter métodos de análise e solução para problemas. Então, Felipe e pessoal, o que eu indico sempre nas minhas aulas? O MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Né? Esse método, ele vai nos ajudar
nessas tendências agora, digamos, nós tivemos lá em março, tá? A começar a construir, né? Ou reconstruir aquilo que nós deixamos de fazer. Deixamos de fazer por quê, professor? Vamos lá, voltamos lá para o cenário da saúde, que nós somos gerenciados por uma agência, né? A ANS, Agência Nacional de Saúde, está lá. Assim como nós estamos no transporte, a NTT, como nós somos na avião, a ANAC, né? E por aí vai, a ANTAC. Temos agências. Nós temos lá Brasília, que são os donos. Eu digo sempre que o Brasil ele é uma África melhorada. É onde os príncipes lá dos diamantes tomam a fome e volta. Nós vamos chegar nesse... Eu não queria chegar nesse ponto, né? Mas nós vamos chegar nesse nível aqui nesse país, tá? Porque já está centralizado. Brasília é o grande local que os príncipes estão, se vocês converterem, e aí nós somos gerenciados por uma agência. Então, eu muitas das vezes, eu posso dizer para vocês o seguinte: qual é a solução? Se domar, né? Se dominar, na verdade. Eu dei palmas ao STF, não sou político, não sou nada, mas quando ele deu liberdade para os gestores dos estados se organizarem, porque não prendiam tanto. Isso foi uma das primeiras atitudes, né, que isso levou a um conserto, ou levaria a um conserto. Porém, que aí vem o segundo estágio, que eu falo que é o segundo estágio. Brasília solta, né, os hospitais, público, privado, de uma agência, para o Estado mandar os mecanismos. Vamos citar público, né? Vamos deixar o privado para lá, por enquanto, depois eu falo um pouco do privado. O público, que é a massa, que atende a massa. Aí nossos governadores são especializados? Tem alguém laterais a eles para poder darem esse suporte? Também não. Aí nós ficamos presos, né, aos governadores. Isso se tornou uma coisa, um bolo de neve. Concorda comigo? Agora te respondendo, o que é fazer? O que tem que ser feito para que essa tendência melhore o negócio nos dias de hoje? Lá em março, nós estivéssemos em março agora, eu te responderia, Felipe, vamos começar agora, pessoal, a desenvolver técnicas, fazer MASP, fazer planejamento, fazer recursos, começar a não fazer o mesmo erro do que foi feito antes. O engraçado é que o ministro Tais, que é o ministro que substituiu o Mandetta, ele foi um ministro omisso demais. Por quê? Ele deveria tomar o cunho também, né, de se moldar ao que o Brasil precisava. O Brasil precisa, né, naquele momento, de início de pandemia, de quê, gente? Precisa de rever alguns preconceitos, né? Sei lá como que está sendo transportado, será que vai ter um armazém, será que nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos ter uma organização melhor. Isso não foi feito. Agora, se a pergunta é hoje, nós já estamos em agosto, o que devemos fazer, Fonseca, agora? Se nós estamos falando de a pandemia e a logística em si agora, ela está em crise ainda, ela está em colapso. Nós estamos vivendo o mesmo atrito do pré-logística na saúde. Os hospitais não se entendem, eles não conseguiram, nós não conseguimos, o Brasil não conseguiu ainda ter uma sustentação. Né? Os materiais, vocês viram aí que os materiais que foram comprados, os hospitais que foram feitos, estão sendo desmontados. Para onde isso vai? Qual é o local que isso vai? Né? Qual o custo que isso demandou? Então, a palavra é, eu escrevi aqui o seguinte, que a organização para atender a nova necessidade é criar objetivos, né? Aí peguei até aqui um site, um artigo, que falava sobre os impactos negativos que a logística não presente na saúde causou. E quais são os impactos negativos que essa logística na saúde causou? Falta de recurso, falta de gestão,
falta de um comprometimento, né, da parte pública com a privada. Então, a logística na pandemia, ela simplesmente, né, afetou todos os setores e tem afetado. Se afetou todos os setores, gente, afetou o setor, né, como o do supermercado, dos imóveis. Então, o que causona e qual é a solução para isso é voltar um pouco lá atrás, olhar o pré, porque quando nós estivemos falando sobre esse tema, eu falei bem que nós precisaríamos dar uma virada na página, né? Olhar o livro um pouquinho as páginas anteriores e rever alguns conceitos para que nós possamos acertar. Qual é o acerto, então, Felipe? Pegar a logística, né, e colocar ela inserida dentro da medicina, dentro da saúde. Dar treinamento e capacitação. Falar da importância dela para esses profissionais. É uma das ferramentas mais lógicas que nós temos. Por que eu te falo isso? Felipe, meu pessoal que está me ouvindo, quem vai contratar um gestor de um hospital que ele não é médico? Difícil, né? Pergunta é difícil. Por quê? Tem que ser médico, porque o cara tem que conhecer. Mas será que tem que ser médico? Tudo bem, tem que ser, porque eu acho que é importante. Mas tá bom, esse médico ele tem que ser muito conhecedor da área administrativa, porque ele é gestor, né? Ele não basta ser só médico, tem que conhecer a logística agora, saber que a logística traz para ele, que ele precisa ter um armazenamento, que ele precisa ter um estoque, ele precisa ter um compras, ele precisa ter um fornecedor fiel a ele, ele precisa ter essas ferramentas logística na mão do gestor de cada unidade hospitalar para que a saúde possa, né, ficar mais sustenta, né, e nós conseguirmos sair um pouco da situação que vivencia. Ô professor, o que a gente também tem visto, não sei se o senhor pode confirmar para mim essa informação mais apurada, que nos Estados Unidos o nível de hospitais públicos são bem poucos, né? A maioria são todos privados. E aí tem exatamente esse modelo organizacional que o senhor mencionou, que é de uma figura de um diretor-gestor, diretor de hospital gestor, e que entende muito bem da parte administrativa e também na parte hospitalar ele é fera. Isso eu falo porque se eu só pegar as séries de Netflix que tem aí e que fala sobre questões de casos do hospital, né, de séries Uhum. de filmes hospitalares, que fala da questão de atendimento, você vê que a postura do diretor de hospital não é só de um médico, é de um administrador Não, também. E eu acredito que isso futuramente no Brasil vai acontecer, porque já começou a dar tipo pequenos sinais não tão bons quando foi a questão da implantação da UPA, que começou a ser um órgão praticamente privado, sendo representativo pelo governo, mas aquilo tudo que a gente vê, aquela estrutura, aquele lugar, aquelas pessoas de branco, ninguém trabalha para o governo, tá? Todo mundo trabalhando para uma empresa que trabalha prestando serviço para o Estado. Então, eu acho que esse formato privado dentro da prestação de serviço para o Estado pode ser que profissionalize mais essa questão do gestor hospitalar. Poderia ser o caso, assim, de repente nem ser um administrador, um médico, mas sendo um gestor hospitalar que vai dar o apoio para o médico na questão de gerir o hospital e o médico ficar mais focado em organizar e em administrar os médicos. Porque também eu acho que é muito difícil, professor, você ter um médico formado, cara que estuda muito tempo, para ainda depois se dedicar um bom tempo, se debruçar um bom tempo em aprender a administrar um hospital. Né? Porque ele acha que às vezes administrar um hospital é só saber medicina. E a gente vê que não é. Então eu acho que essa função daqui a um tempo ela vai ser dividida conforme vai mudando os modelos de saúde, né? E que eu acho que o Brasil não tem outro caminho de acompanhar senão os modelos internacionais de hospitais, como até mesmo eu já vi falando na França, também é bem diferente o modelo de Suíça, saúde lá na Suíça. Então você vê o Suíça, médico profissional mesmo, gestor de empresa. Aqui a gente ainda vê é, aquele médico, né? Então, o senhor é falou muito aquilo bem que eu isso. falei, né? Não te cortando, Felipe, pessoal, Não, olha claro. bem.
Não, o que o Felipe falou também é muito importante, relevante demais nessa construção agora, durante a pandemia, né, que a logística vivencia. O pré nós já falamos, nós estamos aqui já durante a pandemia, que qual a importância de nós termos um gestor, olha o que eu estou falando, gestor de uma empresa. O hospital é empresa, gente. Qual é a necessidade desse gestor ele ser médico? Como ele falou, o médico ele estuda tanto e tem tanto foco em 7, 10 anos, às vezes, de estudo de medicina para salvar, né, salvar vidas, estar ali com a vida. Olha, eu tô botando um gestor para poder organizar aquilo que eu não conheço. E se quando você tem um título de médico, você tem um título de doutor, né, nem mesmo que se não for feito um doutorado, ele é capacitado para se gerir, não precisa de ter, né, precisa de ter só o quê? Os parâmetros legais. Isso é logística, gente. Ou é logística que eu vou administrar de pessoas? É o que eu falo, sabe? As pessoas às vezes acabam levando a logística só para esse meio de materiais. Mas logística é uma ciência. Até nessa forma de gestão, eu tenho que ter um fluxo operacional, eu tenho que ter uma distribuição correta das pessoas, eu tenho que saber tempo, eu tenho que ter lead time, eu tenho que saber cronograma, eu tenho que saber óbvias coisas. Então, Felipe, para te dizer sobre isso. Opa, paramos aqui. A internet provavelmente do professor deve ter dado uma travada. Vamos ver se ele volta aqui. Ter caído o link. Ver se ele caiu. Pessoal, a gente está tentando restabelecer só aqui o link novamente com o professor Joaquim, que provavelmente a internet dele caiu. E é importante, né, só dando continuidade ao que ele falou aqui, para a gente não perder também o nosso foco aqui, para já caminhando para essa nossa reta final da nossa conversa. Ele falou uma coisa importante, né? Essa questão da divisão das atividades dentro da área hospitalar, principalmente porque o gestor nem sempre que ele está dentro do hospital, gerindo o hospital, ele é um formado, ele é um especialista na área de administração ou logística. Isso faz muita falta. Então, só há dois caminhos, né? Ou o médico ele tem que ter essa especialização, ele vai buscar uma vez que ele tem a capacidade, tem todo um know-how para poder administrar um hospital e ao mesmo tempo saber com o setor de suprimentos, setor de compras, ver os insumos de escritório para gerir a parte do hospital, para imprimir exames, né, de radiografia, né, os contrastes que são usados na tomografia, na ressonância. Ele vai estar fazendo essa administração para que as pessoas responsáveis dos setores possam tocar esse trabalho, né? O comprador vai fazer a parte do suprimento, o pessoal da parte, né, administrativa passar as informações do que falta, né? Isso tudo por meio de relatório, sistemas também dentro do hospital, seja hospital público, particular, clínicas, tem que ser feito isso. Porque quando tem um administrador de forma a também ser médico, melhor ainda, esse administrador vai fazer com que a gestão do hospital seja de alta qualidade. E assim, esse hospital não vai ter problemas. Ele não vai passar por problemas no sentido de que ele não consegue manter o hospital suprido. Vamos imaginar, você precisa de uma vacina? Não tem. Você precisa de um gesso, não tem o material para fazer o gesso. Então, você não pode deixar o paciente naquele momento sem um atendimento.
E a gente pouco percebe, né? A gente percebe mais a questão do atendimento, do médico, que não é de qualidade, mas a gente pode analisar com mais calma que uma boa parte do mau atendimento está correlacionada também à falta de suprimentos que o hospital deveria ter e não tem. E que se tem alguém que está administrando isso, vai fazer com que esse processo seja evitado. E aí vai ficar a critério mais da questão da qualidade do atendimento. Mas o pior é quando você chega no ambiente, não tem um atendimento tão bom e ainda falta material, o suprimento ainda falta. Porque esse problema da falta de suprimento nem sempre é problema do médico. Na maioria das vezes, esse problema é um problema de logística, de administração dos processos internos do hospital. E que há muitos anos nunca foi se dada a tamanha importância para isso, como agora deve ser dado. Principalmente porque a gente está vendo isso no período de pandemia, né? Que faltam medicamentos, que falta respiradores, né? Como assim bem o professor mencionou, se tivesse sido feito um planejamento, já se projetando as realidades do nosso cenário, que já estava vendo internacional, a gente não teria esse problema. Então, professor Joaquim, eu venho falando aqui, né? A gente teve essa sua queda da internet aí, mas eu já vim aqui complementando o que o senhor falou a respeito que o que às vezes faz esse ambiente do cenário brasileiro, da saúde, ser tão ruim. Não sei se o senhor pode ter um número mais exato, mas me corrija se eu estiver errado. Vamos botar de quase que 50% da causa é a falta de suprimento, porque o paciente ele chega lá, ele nem foi mal atendido, mas quando ele tem que ser atendido por causa de uma dor, ele não tem um remédio, não tem um gesso, não tem um contraste para poder levar ele a fazer um exame, aí ele fica com dor, sofrendo na maca, esperando um atendimento por causa de um suprimento que falta. O médico até atendeu bem, porém não tem um suprimento, então ele generaliza. Tudo é ruim, esse médico é ruim, o hospital é ruim, por causa da questão, às vezes, da logística do hospital. Então, queria que o senhor desse continuidade, falando agora nessa saída, né? Se agora a gente já está no meio do olho do furacão, como que o cenário brasileiro pode fazer para sair desse furacão após essa pandemia de uma forma com maior qualidade, né? Aprendendo a lição Sim, na prática que está tendo sim, agora. A gente está apanhando na carne. Agora é uma hora da gente levar essas lições e ser melhor no próximo cenário, verdade. né? Assim, amenizando essa pandemia, os hospitais possam se qualificar melhor para atender, para poder administrar melhor os seus processos. O que o senhor pode falar sobre isso? Então, o pós, né, ele vai ser muito complicado. Eu posso só te adiantar isso por causa da cultura, né, que o brasileiro tem, essa cultura forte. É pragmático, o brasileiro ele quer continuar com aquilo que ele é costumeiro, ele não quer mudança, ele não quer diferença, ele quer continuação daquilo que ele, mesmo que ele sofra. É impressionante, né? Isso é cultura. Eu tenho quase 50 anos de idade e eu vejo isso todos os dias nas empresas. Então, o hospital, para mim, é uma empresa, né? E esse pós vai ser um pós longo, duradouro, complicado, né? Porém, diferente. Né? Eu digo que agora a lição já foi dada, Felipe. Pessoal, a lição já foi contemplada. Nós tivemos aí a lição durante a pandemia, o que nós estamos vivendo, né? Esse durante, eu quero adiantar para todos vocês que estão nos ouvindo nessa live, que ela não vai ser em janeiro, não vai ser em dezembro. A economia foi abalada, a coisa mudou de forma, o cenário está complicado. Para se falar em investimento, Felipe, pessoal, a única saída que tem é fazer investimento em gestão de pessoas dentro dos hospitais. Fazer essa mudança organizacional dentro dos hospitais. Mexer no cabeça, mexer na pirâmide estratégica, na parte da estratégia, não mexer na parte tática nem na operacional. Nós vamos ter que botar essa pirâmide, né, afinada na parte estratégica, e isso cabe investimento, né? Coisa que também é muito complicado em falar,
hoje, no país, uma cultura que nós temos, investimento, a primeira palavra que sai é custo, né? E aí as pessoas não conhecem o custo logístico, não conhecem o que é um custo de faltar uma medicação, faltar uma cama, faltar uma maca, faltar um lençol, faltar um anestésico para o cara ser entubado, né? Isso é custo-prejuízo, porque perde-se uma vida e perde-se tudo aquilo que você implementou durante a sua vida profissional na saúde, para ser médico, para ser enfermeiro, porque você está ali para um resultado, melhorar a vida ou a qualidade de vida do cidadão que vai te procurar ali, né? Ele é o produto. A medicação é insumo, ele é o produto acabado. Os insumos eles vão inserir nesse produto acabado para esse produto acabado se melhorar, se moldar, ficar com a embalagem bonita, né? Uma visão logística. Nós estamos aqui falando de logística. Então, essa inserção, digamos, a inserção de melhoria da qualidade da mão de obra organizacional do hospital, Felipe, vai ser a base do resultado pós-pandemia na logística dos hospitais, dando à saúde, né, a saúde necessária, a saúde com suporte, tanto pública ou privada. Te digo mais antes da tua fala, quando caiu aqui a live, caiu minha internet, eu digo para vocês, não adianta fazer somente um benchmarking temporal. Ele tem que ser efetivo. Ele tem que ser continuativo. Não adianta você fazer pelo período e depois esquecer. O brasileiro é assim. Né? O brasileiro ele tem esse... passou, não, acabou, tá bom, vamos voltar tudo que era de novo. Eu acredito que o pós ele vai ser lento, porém, se essa continuação de investimento, né, de resultado, principalmente na parte de compras dos hospitais. Eu dou aula para um aluno que ele é compras de um hospital hoje. Conversando com ele, rapaz, eu fiquei, pasme, mais do que eu já conheço, mas o cara me passou assim coisas que não dá para entender. E ele faz logística. Eu achei, Felipe, isso maravilhoso. Pessoal, quem está aí nos ouvindo, que trabalha com área de saúde, ou conhece alguém que trabalha na área de saúde, dá a dica, não custa nada, né? Se ajuda. Eu não trabalho na saúde, mas conheço alguém que trabalha na saúde. Irmão, você trabalha em qual área da saúde no hospital? Eu sou médico, eu sou fulano. Cara, faz um cursinho online, né? Conhece um pouco sobre organização de processo. Então, assim, essa educação na saúde voltado para a logística, ela ser melhorada dentro dos hospitais, Felipe, é investimento na gestão de pessoas, investimento, né, em infraestrutura, logística, que é o transporte. Rapaz, se você for ver, eu estava conversando com outro amigo que está dentro do SAMU, né? Olha a importância que o SAMU tem na área logística de transporte. Estamos falando de ambulância, estamos falando de um transporte que leva vida e salva vida. O cara era gerente, né, da manutenção do SAMU. Conversando com ele, batendo um papo, ele falou para mim, Fonseca, infelizmente, nós estamos abandonados, né? Porque todo mundo vira as costas para nós. Nem salário nós estamos tendo, estamos 3 meses. Não é só eles, outros também. Vocês podem ver aí, eu nunca, antes, durante e acredito que pós, nós precisamos eliminar essa falta de consciência de pagar em dia os profissionais que mexem com vida. Como assim professores? Como todos. Né? Isso eu falo, Felipe, a falta de gestão financeira dentro dos hospitais leva o caos para investimento, para construção e para dar resultado. Então, a saúde, gente, né, ela acaba sendo prejudicada por falta desse conhecimento que leva lá o material cirúrgico para o cirurgião, né, que é o transporte, a armazenagem. Então, isso tem que ser melhorado, Felipe. Melhorado de que forma, Fonseca? Faz lá um método, analisa
e traz a solução de problema com a sua equipe, coloca todo mundo na equipe. Teve um seriado aí, meu povo, da Rede Globo, eu não gosto também, mas falava sobre a saúde, sobre os hospitais. Cara, eles erram muito, mas ali eles faziam ali um merchandising muito legal, né, do que é ruim dentro dos hospitais. Falta de interesse em crescer e construir, né? Então aí eu acho que eu sempre aplico uma situação, o pós é tratar esses 4 E's, né, que é ser mais eficiente, ser mais eficaz, ser mais efetivo e tratar a economicidade como uma totalidade, né? Redução de custo, colocar as coisas nos lugares, tratar a logística como ciência, não como uma ferramenta qualquer, porque eu acho que eles aprenderam também, sabe, esse povo da saúde aí, não todos, né? Não estou generalizando, obviamente, meu pessoal, mas eu acho que agora eles estão voltados para que realmente uma cadeia de abastecimento precisa ter, né, uma cadeia de suprimento, um transporte bem feito precisa ser colocado, tanto na parte de bens e consumos, como insumos e produtos acabados. Eu não sei se eu te respondi o pós, Felipe. Pessoal, o pós vai ser demorado, porém precisa de investimento. Investimento em gestão de pessoas e infraestrutura para essas pessoas terem o suporte necessário imediato, porque o hospital não trata com tempo, não trata, é urgência, né? O hospital, ele é urgência, é saúde, é vida, não pode esperar. É muito bom, cara. A gente fica refletindo aqui tudo isso, professor, e vendo a possibilidade disso um dia fosse real, ser real. Sim, Com a mas licença assim de toda, a gente pede que somente Deus iluminando muito a mente desses governantes e para que eles possam verdadeiramente ter a sabedoria de implantar bons processos em todas as áreas. Porque assim como a gente que já está na área da educação sabe o quanto há investimentos e precisa, agora então com essa saída da pandemia, o investimento no sentido que as empresas privadas vão trabalhar forte com um novo sistema de educação à distância, né? A gente se adaptando isso totalmente dentro do olho do furacão. Eu imagino a saúde sendo tratada com uma logística adequada. Como eu mencionei, eu acredito que 50% dos problemas já vão começar a ser resolvidos, porque os outros 50% eu acredito também que é o tratamento, é a capacitação mais séria de médicos. Além disso, também ter uma boa gestão hospitalar de estoque, né? Porque já temos aí, eu não me lembro, não me recordo agora, professor, os autores, mas já temos algumas literaturas aí disponíveis de autores aí que estão escrevendo sobre assuntos sobre esse, a logística hospitalar, né? E eu imagino outra coisa dentro desse assunto para finalizar, que o senhor poderia dar uma pincelada para a gente fechar, seria também como vai tratar agora a logística reversa? Porque a logística reversa hospitalar, ela sempre foi um perigo para a população. Agora, mais ainda com essas questões que o povo está tendo um cuidado maior com a sua saúde, devido a vírus, devido às situações todas que acontecem, né, que qualquer tipo de doença a gente pode pegar num lixo hospitalar, eu acho que esse olhar também vai acender e vai ser mais uma área profissional dentro do hospital para o profissional de logística e administração trabalhar com esse resíduo, né, com esse resíduo dos hospitais. Eu acho também que é um outro olhar que, se for dado com atenção, vai também gerar muito emprego. Bom, é um assunto bem legal, né, falar dessa logística reversa, porém um preocupante, eu vou levantar aqui uma preocupação minha para com vocês, né, sobre esse assunto. Primeiramente, o Brasil, os gestores dos hospitais que fazem as licitações e as devidas compras desses materiais que entram aqui, que são a maioria, 80%, como você me pediu aí, 80%, 70% de todo esse material, ele é vindo de fora, grande parte dele chamado grande lote econômico nosso de suporte material para a área de saúde é a China, né? Que eles pudessem fazer realmente essa aliança estratégica
logística, conhece fornecedores e responsabilizar eles para poder ter nos materiais as indicações de descarte correto, primeiramente, e aqueles que fossem realmente reaproveitáveis, né, eles pudessem ter essa compra desse material e nós retornarmos esse material para as produtoras, para as bases produtoras do materiais. Exemplo, seringa, né? Hoje o Brasil ele não faz ele descarta, ele incinera, beleza? Ótimo, porque foi utilizado com um tipo de material que ele é contaminante, ótimo. Beleza, faz contato com os fornecedores e devolve isso para eles destinarem isso lá. Isso haveria, né, uma redução de custo na compra, porque, de uma certa forma, eles têm as técnicas para reciclar isso lá melhor do que nós, que não somos produtores. Aqui o Brasil incinera, porque nós não somos produtores desses materiais. Eu estou dando um exemplo, estou falando de seringa só não, tá? Eu botei a seringa aqui, mas no Brasil, eu sei que o Brasil tem fábrica de seringa. Mas tem outros produtos que o Brasil não fabrica. Ou fabricam lá com um insumo diferente, né? Então, eu acho que essa é a solução que nós precisamos ter. É a início da compra, fazer essa logística reversa na compra do insumo, responsabilizando por meio contratual o fornecedor de informar ao usuário, que são os hospitais, como devolver, né, isso de forma sustentável ao meio ambiente. Os hospitais hoje eles chamam uma empresa terceirizada de resíduos, de coleta, né, traz um manifesto que ele vai fazer o transporte desse resíduo contaminante e, posteriormente, a maioria deles são incinerados. Tem um custo de incineração, tem tudo isso. Eu acredito que se isso, Felipe, tiver essa viés que eu estou falando aqui, a coisa que, se nós falarmos aí na totalidade, obviamente 100%, nós vamos ter uma redução de 50% desse resíduo que nos traz muitos problemas aqui, porque as pessoas não sabem descartar. Nem as próprias empresas que são credenciadas e que têm os manifestos conseguem fazer o adequado. Vocês acreditam nisso? Já fiz consultoria em empresas também que fazem, né, ainda, infelizmente, essas coletas, que eu fiquei apavorado. Né? Estavam enterrando, né, por não querer ter o alto custo de incinerar isso num local devido. E eu, alto, me perguntei, por que não faz a devolução isso para o fornecedor, né? E, de uma certa forma, às vezes, reaproveitável para eles, que ele é o cara que faz isso. Enfim, eu acho que essa construção da logística reversa, principalmente em materiais contaminantes, né, aqui, quando nós não temos realmente formas, deveríamos devolver isso para o fornecedor de uma forma legal, né? Eu sei que pode ser impossível, alguns, mas outros não. Eu não dei total solução para o problema, eu dei parcialidade. Mas nós precisamos tomar atitude, né? A logística reversa ela precisa funcionar de alguma forma. Existe a logística reversa. E a outra coisa que fica esquecida, abandonada, me desculpa, mais uma coisa que fica abandonada no meio da saúde. São lençóis, são gases, são máscaras, são luvas, e são... eu estou incinerando. Será que está incinerando corretamente? Quem sofre com isso não é o hospital, é a população que volta para o hospital doente por intoxicação de alguma coisa que o cara que você pagou para fazer a coisa correta não fez. Aí você não gerencia aquilo que você teve a responsabilidade de comprar, aí você transpassa essa responsabilidade para uma empresa, que às vezes essa empresa ela é coletora, tem a Anvisa, tem toda a certificação necessária, porque isso aí aqui no Brasil, me desculpa, tudo, né? Todo mundo tem, é bem assim, e aí você não gerencia se realmente o cara incinerou aquilo que você passou a bola da vez, é passeio abacaxi. E já com o fornecedor fica diferente, se o fornecedor tiver essa responsabilidade, de você ter a responsabilidade como fornecedor de devolver aquele material para ele destinar,
Digo para vocês, gente, que 45% ou mais dessa logística reversa, desses resíduos, não vão nos trazer problema aqui para esse país, né? E principalmente para a nossa saúde, porque isso prejudica a saúde diretamente, né? A gente sabe muito bem que mesmo queimando em local indevido, isso vai aí pro ar poluente que vai nos contaminar de uma certa forma. Aí ficamos reclamando aí de coronavírus, o coronavírus foi transportado para cá. Pô. Eu estava brincando com a professora Gerda, lembra da professora Gerda? Uma vez eu estava batendo papo com ela, e ela conserta. Aí eu falei, cara, isso foi transportado para cá. Isso não veio. Isso veio logisticamente para cá. Só foi possível o coronavírus chegar aqui no país e ser distribuído, né, por meio da logística. E foi por meio de um dos modais da logística, transporte. É Né? verdade. O aéreo, o marítimo, de alguma forma foi por meio, foi transportado para cá. Agora, Né? professor, só dando também aqui uma palavra com nossos amigos que nos assistem aí, um abraço aí para o senhor que foi mandado pelo Leandro Cruz. Boa noite, professor Joaquim. Mandou um abraço aí, deve ser um dos seus alunos. Minha O esposa outro, meu também que amigo. tá nos assistindo também. Marcos Muniz também está assistindo a gente. E é um prazer ter todos vocês aqui que estão prestigiando essa nossa live. É um assunto que, aos olhos de muitos, podem ser não importante, mas ser importante para toda a população, porque a gente está falando do que move o mundo. O que move o mundo é a logística. Né? A gente já teve várias demonstrações disso. Num período há um tempo atrás, a greve dos caminhoneiros, a gente viu como é que foi o travar da logística, trava a economia, trava tudo. Hoje a gente está vendo que devido a uma questão de saúde também travou a logística e também está tendo problemas mais graves ainda na saúde, porque falta respirador, falta o insumo. Então, o que a gente fala aqui é simplesmente um conteúdo técnico, mas ao mesmo tempo populacional, que é para a conscientização de todos. Que seja o empresário, seja o profissional da área, seja aquele que está buscando uma área para atuar, precisa entender que trabalhar na logística, administração e áreas, enfim, áreas que são ligadas, você é um profissional de suma importância para o Brasil e para o mundo, porque o que a gente também produz no Brasil sai daqui para ir para fora, né? A gente já está É, trabalhando aí, se assim Deus permitir, na próxima semana das lives aqui no Papo de Logística, a gente vai falar sobre a logística internacional de um novo cenário, né? Porque também as negociações no comércio exterior estão mudando, porque o mundo todo está muito. mudando devido a essa questão. Então a gente certamente segue as tendências de outros países também, e o Brasil também tem que reaprender a negociar no seu comércio exterior e entender que a gente agora tem que trabalhar muito bem a exportação e ter técnica para saber importar. Porque se importar de qualquer jeito, a gente vai aumentar nossos custos e a nossa matéria-prima que temos em abundância não gera esse produto para ser exportado para outros países que também nesse momento estão dependendo de muita coisa que só o Brasil tem. Então, só os especialistas que têm que falar sobre esse assunto e que eu acredito que é de muita relevância para a conscientização de todos. Professor, queria que o senhor deixasse uma palavra final agora, para a gente caminhar para o final, de uma forma geral, um conselho final de uma forma geral, para a gente deixar essa reflexão aqui como uma última fala para a gente encerrar a nossa live. Bom, assim, eu acredito que todos que estão vendo essa live aí têm interesse em soluções de problema, né, em minimizar problemas. Nós fomos desenvolvidos, eu falo isso também nas minhas aulas, que a logística ela é sempre aquela que é ligada ao botão do pânico, chama eles vão resolver, né? Chama os caras vão falar, os caras vão dar um jeito, os caras vão arrumar um método, enfim. Eu falo para todos aí, se tem alguém da saúde nos ouvindo ou vai ver essa live futuramente, vai ficar gravado no Papo de Logística, que acho que nunca ninguém está preparado totalmente, né? Nós temos que estar sempre se moldando ao novo, como o Felipe falou aí, as negociações internacionais, as negociações internas, a troca do conhecimento.
a inovação, né, a transformação dos que estão vindo por aí, né, essa sociedade que nós estamos ensinando, dessa sociedade que vocês vão gerenciar, enfim, cara. Eu acho que para que não ocorra esse erro, né, no futuro, sempre precisamos estarmos preparados para tudo, né? Se falta, é porque faltou em você primeiro algo. Eu sempre tenho essa reflexão comigo. Faltou um produto, faltou primeiro em mim conhecimentos, porque esse produto faltou. Faltou em mim primeiro algo que estou inserido nessa organização. Então, se falta, eu preciso de buscar essa falta, essa melhoria, essa capacitação, né? Essa melhoria contínua, realmente as certificações, vocês se certificarem, as empresas buscarem conhecimento, não sei, perguntem, né? Hoje a saúde, que é hoje a nossa conversa aqui é promissora, né? A saúde é de todos nós o problema, não é do médico, né? A nossa ingratidão, digamos assim, às vezes com nós mesmos é que nos magoa. Então, o que eu boto para reflexão, para nós finalizarmos isso aqui, voltado para a área, para a ciência, é não pensar só em si, não pensar só na sua área, pensa num como todo. Né? Se vocês são profissionais, estão se formando em profissionais, ou já são profissionais, ou querem ser mais profissionais, busquem ser mais profissionais, cara. Saúde não é problema do hospital, não é problema do médico, não é problema da enfermeira, não é problema do político, é problema de todos nós. Nós somos parte desse problema porque não buscamos o conhecimento. Foi falado aqui que lá fora são qualidade. Eu disse que eu não ia falar do privado, mas eu vou finalizar falando aqui só uma coisinha. Por que o privado ele é melhor que o público no hospital? E por que quando nós falamos de educação, de faculdade pública e privada, tenha esse know-how que o público, a faculdade pública é melhor do que a privada? Qual é a inversão? Não dá para. É um paradoxo. Isso precisa acabar. Né? Então, se vocês falam que o hospital privado é melhor do que o público, vocês estão falando de um paradoxo na educação que forma esses profissionais. Por quê? Se quem se forma no público é melhor do que quem se forma no privado, esse é o conceito. Né? Eles vão estar inversos, os opostos. E eu não concordo. Para isso, há uma unificação. Lá fora é unificado, como o Felipe falou. Né? É uma coisa só. Hoje, o que nós precisamos, como logística, é saber entender unicidade. Né? Nós precisamos ser únicos. Nós somos brasileiros. Saúde é única. Saúde é para todos. Logística também. Não pode ser um setor separado se ela é aquele braço, como o nosso querido amigo aí falou, é a logística que movimenta, é a logística que traz, é a logística que faz. Eu acho que precisamos melhorar essa unificação aí, né? Muito bom. Professor, Perfeito, professor? já encerrando aí, eu quero só deixar também outra aqui, o que o Marcos Muniz falou, Fonsecão é o cara da logística. Te espero amanhã, top papo de logística. Obrigado, Marcos. Aí um abraço aí para você. Também mandando aí um alô aí para professor Joaquim. Professor Joaquim, para mim hoje o Marcos, né, assim, entra um divisor de águas, porque um dia, nem muitos anos atrás, saber que eu estava sentado numa sala de aula ouvindo os Foi que seus sala, né, ensinamentos. Felipe? Hã?
Oi? E que sala, né, cara? É que aquela sala era uma sala foi Só muito tinha máquina promissora. ali, hein? Para o Só senhor ter tinha gente. ideia, dali saiu eu, Renato, né, a Aí, Daniele, a Andressa, aí, né, todo mundo tá na área aí. de, o Thiago, o senhor deve se lembrar do Thiago, Juliana, todo mundo, o Thiago, Lembro. Juliana não sei, mas esse sem ser a Juliana, esses que eu acabei de falar aqui, esses seis, todos atuam na área de logística hoje, diretamente, Caramba. né? Então assim, é um prazer tê-lo aqui, poder ter recebido o senhor aqui para fazer essa live junto com a gente e falar de um assunto que eu acho que é super importante para esse momento. E foi maravilhoso. Espero tê-lo aqui em outras, nas próximas, né? Sim, Que se Deus sim. quiser vamos ter. E, pô, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Também quero agradecer a todos os que estavam presentes aqui também na nossa live. Lembrar vocês que toda essa semana da live do Papo de Logística vai estar sendo reprisada no no YouTube na próxima semana. Então todas as palestras vão estar lá para você que de repente não conseguiu assistir, quiser assistir ou lá, pode assistir também no Facebook. Nosso Facebook é Papo de Logística. Né? Você entra aí no Facebook, bota Papo de Logística, já vai puxar direto para você também. No YouTube também Papo de Logística, canal Papo de Logística, você vai conseguir assistir na íntegra aí todas essas lives para você adquirir mais conhecimento e também deixar os seus comentários lá, nós vamos estar olhando também. E isso é muito importante para que a gente possa crescer junto. Então, muito obrigado, meu forte abraço para o professor Joaquim, pela sua disponibilidade de estar aqui junto conosco nessa noite aí, trazendo essa live, que esse tema é muito importante. Pessoal, então, amanhã a gente volta com a nossa série de lives aí na Semana das Lives aqui no Papo de Logística. O tema de amanhã vai ser muito bom. E a gente, assim que vemos, estamos falando de segunda a quinta de temas mais específicos, técnicos da área de logística, mas amanhã a gente vai receber aqui a Deilton Nascimento, vai falar de um tema que não é só motivacional, mas é principalmente uma injeção de ânimo com sabedoria, com entendimento e principalmente com técnica. Por quê? Se a gente vem Muito bom. falando sobre logística, amanhã a Deilton Nascimento vai falar que nunca é tarde para aprender. Porque nesse momento a gente precisa, todos nós, se reanimarmos na nossa própria área, na nossa própria formação, porque muitos colegas de trabalho estão sem trabalho, estão com o contrato suspenso e às vezes pensam em voltar para trás depois de ter estudado tanto, buscado tanto, né? E a gente quer dizer que não é tarde para aprender coisas novas ainda dentro da Tá sua bom? área e também nunca é tarde para aprender coisas novas em outras áreas. Então, o Adeilton Nascimento vai trazer esse exemplo próprio da vida dele, vai ser muito bacana. Ele também vai falar de logística. É um grande profissional que trabalha hoje na área da Pacheco, no centro de distribuição da drogaria Pacheco. Começou como técnico em gráficas, olha só. Então, hoje está na Caramba. logística, tem muito para nos Bacana, né, falar cara? e está trabalhando atualmente, né? Tava um tempo atrás aí trabalhando, mas está de contrato suspenso. Mas ele é um excelente profissional que está atualizado e é um exemplo para nós aí de nunca desistir, né? Sempre continuar focado no seu Bacana. objetivo. E ele vai falar muita coisa para a gente amanhã às 16 horas aqui no Facebook. Você pode acompanhar com a gente essa live. E no sábado, a gente vai ter, sábado, na verdade, às 4 da tarde, também vamos receber uma profissional bacana, Tabita Lopes, vai falar sobre as legislações, as novas legislações de contrato de trabalho nesse novo cenário, porque a gente vai mudar também com essa questão dos contratos de Pô, trabalho. E nós, profissionais, precisamos estar prontos para se moldar a isso. Né? O estilo de trabalho, né, que muitas das vezes a gente entende que é o correto para nós, o mercado está mudando. As empresas, ao recontratar profissionais, o modelo de contratação vai ser diferente. E eu e você precisamos estar pronto para isso, para não tentar impor no mercado uma coisa que eu e você queremos, mas sim se adaptar às mudanças que não só o mercado brasileiro vai fazer, mas o diga internacional nós. também. Nesse sistema de home office, muita coisa vai mudar. E Hum, aí a gente quer uhum. orientar por meio dessa profissional também excelente, que ela é de RH, também é advogada e vai estar por dentro de todas essas legislações e vai passar um grande conhecimento para a gente no sábado também, às 16 horas. Então, espero vocês amanhã, às 16 horas, aqui no Facebook.
para mais uma live da Semana das Lives do Papo de Logística. Lembrando que também nós estamos consultoria logística em treinamento de profissionais. Então, se quiser saber mais sobre isso, entre no nosso Facebook e você vai ter maiores informações sobre isso lá. E aí você pode nos contactar para batermos um papo. Um forte abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até amanhã na nossa próxima live.